O programa Giro está no ar. Cultura e meio ambiente na sua telinha. Em 1987, acontece em Goiânia um dos maiores acidentes radioativos do mundo. Hoje, mostraremos um pouco o drama dessas pessoas. Vem com a gente. E aí, doutor, primeira vez que vem a Goiânia? Não, já estive aqui em setembro de 87 para cobrir aquela corrida de alta velocidade, você se lembra? Ah, lembro. Então você é um jornalista? Nossa, e agora eu tô voltando aqui, 3 anos depois, para saber em que história que está as vítimas do Césio 137, né? O maior acidente radiológico acontecido no mundo. Naquela época lá, as autoridades nacionais e internacionais, a imprensa também escondeu muita coisa. E uma pergunta que não quer calar é justamente saber que depois de 13 anos, o que aconteceu com essas pessoas? As vítimas do acidente com o Césio 137, que já eram reconhecidas pelo Estado, vão acionar o Ministério Público Federal para que também a União reconheça os novos nomes da lista que está sendo preparada pelo Ministério Público Estadual, garantindo uma pensão vitalícia a centenas de pessoas que se expuseram à radiação. Uma ação do MPF de 1995 só conseguiu assegurar o benefício para pouco mais de 100 radioacidentados, deixando de fora quase 500 que a Procuradoria da República tentou beneficiar. Na sua opinião, quem é responsável por este acidente de Goiânia? Eu acho que a responsabilidade se divide em 2 categorias. A do judiciário é evidente e nessa nenhum de nós vai opinar. Agora, eu acho que ela está até bastante bem configurada. Agora, há uma outra responsabilidade que é político-administrativa. Eu acho que essa também está configurada. Eu tenho defendido isso em meus artigos. Pois é, de quem é essa responsabilidade? É da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Quer dizer, se as normas não são obedecidas ou se as normas não são claras, isso faz parte do problema. Era a responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que representa a União, ter normas claras. Eu até aceitaria que as normas não são suficientemente claras. Eu queria dizer uma coisa ao povo de Goiânia e de Goiás. A radioatividade pode ser perigosa, mas ela pode ser extremamente benéfica para os seres humanos. E muita gente já teve a sua vida salva com o uso de radioatividade. Ela não deve ser olhada como um demônio solto por aí. Ela é um demônio em certas condições, mas é um demônio que pode ser dominado e pode ser utilizado.
De modo que eu acho que, lamentavelmente, foi em Goiânia que esse acidente ocorreu, mas ele vai acabar beneficiando a população brasileira como um todo. Esse demônio é um demônio que pode ser domesticado. Termo de ajuntamento de conduta proposto pelo promotor da área do cidadão, Marcos Antônio Ferreira Alves, leva a uma lei com medidas que beneficiam também familiares das vítimas diretas e pessoas que se expuseram, sendo 379 policiais militares, 220 braçais do extinto consórcio rodoviário intermunicipal, CRISA, e 2 garis da Companhia de Urbanização de Goiânia, Comurg, além dos seus filhos e netos nascidos depois do acidente. Em 5 de setembro de 1987, o presidente José Sarney anunciava que o Brasil já dominava a tecnologia de enriquecimento do urânio. 8 dias depois, em 13 de setembro, o desmantelamento por catadores de papéis de parte de um aparelho de radioterapia contendo uma cápsula de Césio-137 dava início em Goiânia ao maior desastre radiológico do planeta. 4 pessoas morreram. Muitas outras foram contaminadas pelo elemento químico cujo nome vem do latim, Césius, que significa céu azul e foi descoberta em 1860. A cápsula que continha cloreto de césio foi apanhada no terreno da esquina da Avenida Tocantins com a Paranaíba, onde funcionava Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Algumas centenas de partículas de Césio-137 foram derramadas em um pequeno pedaço de tapete colocado sobre o solo nu, à sombra de 2 mangueiras. Os envolvidos no acidente, por ignorarem a periculosidade do conteúdo, distribuíram suas partes e porções do pó radioativo entre várias pessoas e locais da cidade, abrangendo área superior a 2.000 metros quadrados, localizada no centro de Goiânia. Acreditei, além de tudo, em Deus, né? Se não fosse ele é o médico dos médicos. A pedra de Césio-137 foi dividida e os pedaços presenteados a amigos e parentes, ficando uma parte com Devair, que a manteve em casa por vários dias, até que sua esposa, Maria Gabriela e Geraldo, a levassem ao Serviço de Vigilância Sanitária da Alzego, onde depositaram a marmita radioativa numa cadeira. Na fase inicial, foi intensa a discriminação contra Goiás e os goianos. O medo da população do Urias Magalhães é que isso pode demorar 15 até 20 anos. Mas depois ele vem à tona. E a última, e a segunda geração, fica onde nessa história? Será que nós estamos em segurança mesmo? Tanto a Maria Gabriela como a Leide, elas vão ser submetidas à necrópsia. O corpo será submetido à necrópsia e colocado em urnas revestidas de chumbo e provavelmente no domingo serão transladadas para Goiânia, aonde providenciaremos no cemitério Parque, provavelmente, a sepultura, que terá que ter uma característica também especial, porque terá que ter concreto de ambos os lados. Nós vamos fazer a passeata 3 horas da tarde e vamos fazer barreira na porta do cemitério Parque. Pedradas, gritos, correria, empurra-empurra, confusão geral no cemitério. A polícia militar teve muito trabalho para controlar todo esse tumulto. Aos poucos o clima foi se acalmando, mas a polícia teve de formar um cordão de isolamento na borda dos túmulos para impedir que os manifestantes os ocupassem. Cada túmulo tem uma espessura de 20 centímetros de concreto puro. 13 anos depois, o acidente não foi esquecido. Eu cheguei em Goiânia em 1948, eu nasci em 1947. Em 48 eu fui para a Rua 74, que ela dá exatamente de frente à Rua 57. É cortada pelo Mercado Central. Toda a minha infância eu passei ali e aquele bairro teve crimes fantásticos, como o crime do Mateúcio, né? Foi um bairro que, curiosamente, eram de profissionais tipo sargento, alfaiate, né? E mais embaixo tinha um bairro mais pobre, que era a Fama. Mas o bairro mais violento era o bairro Popular. E curiosamente, agora em 87, houve esse acidente com o Césio. Daí eu comecei a fazer uns desenhos para mostrar como é que era a rua e como é que era essa casa, né? Os quartos, a arquitetura, o frontal e tal.
De forma que foi um acidente que sempre provocou e me provoca até hoje visões e imagens. Que é curioso porque essas peças que estão nas camas ali, elas foram feitas na época. Braços, pés, foram feitos em 87, quando tiveram que amputar o braço lá, eu fazia o braço aqui em gesso, depois passava para o chumbo, né? A galinha, né? O galo, eu tenho uma peça que chama Duchana 57, que é uma roda com um banco, e tudo, objetos, cama, roupas, chaveiros, né? Objetos, utensílios domésticos, tipo, olha, claro que tem culpado. Como é que eu sendo médico, eu sendo governador, eu sendo a que não fiscalizava, se deixa um aparelho? Isso para mim, eu acho que nem Gabriel Garcia Marques imaginaria um conto. É mais louco do que Macondo. Eu acho muito louco porque como é que alguém esquece que ali tem um aparelho que foi usado durante anos? Isso é uma coisa muito estranha, que o Estado não fiscalize uma demolição do hospital, para onde vai o lixo. Sabe, paredes que estavam contaminadas, porque se você coloca chumbo, entra atrás de uma parede, aquela parte da parede está toda contaminada. Lógico. Né? Senão a pessoa que fosse tirar a radiografia, ela ficava junto com você ali, sem problema. Então, quer dizer, é o conjunto da sociedade que eu acho que é culpado, porque parece como se o Estado não fosse nós que tivéssemos inventado o Estado. Né? Eu acho que numa sociedade que participa mais, uma coisa dessa não acontece. Olha, aqui era a casa da Gabriela, do Devair. Então eles trouxeram a pedra pra cá e num carrinho de mão. Então a pedra tinha um rachadinho. Eles pediram pro moço da oficina, o Zico, partir a pedra com maçarico. Mas acontece que ele pegou no rachadinho da pedra e o dedo dele morreu, ficou branquiçado. Aí, quando passou uns dias, uns 2 meses mais ou menos, eles partiram a pedra aqui com a marreta, uma marreta, sabe? Aí eu levantei, olhei que estava balançando muito minha casa e vi aquelas coisas muito bonitas, porque a luz era fluorescente. Então saía aqueles raios bonitos, assim, sabe? Parecia um arco-íris. E eles juntando, a Gabriela juntando com os 2 rapazinhos que era empregado e a Leide. Mas a Leide estava comendo um pão com ovo. Então ela juntava assim, ela cansava, pegava. Então, quando ela ficou ruim, sim, é mesmo, no outro dia ela estava ruim, ela se clareava um quarto conforme a luz. Ela mesma transportava a luz de dentro dela. A Leide é muita saudade, muita falta dela. Um lado é ruim, né? Porque o acidente, como ela morreu, né? Então é ruim. Mas por outro lado eu acho que foi bom colocar o nome dela, como diz assim, um tipo de um alerta, né? Então, antes de mudar, acabar com a fundação, para mim era maravilhoso. Agora depois que acabou mesmo, assim, foi como se tivesse afundado mesmo de jeito. De ela, em primeiro lugar, saúde, né? Que o pai dela não tem saúde mais, saúde, muita paz. Que ele não tem.